Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Golang. Vamos continuar a nossa implementação da API JSON Include Simples. Vamos lá. Acabamos de fazer a rota para excluir um livro e agora vamos finalizar com uma rota para modificar um livro. Vai ser bem simples, vai usar elementos que a gente já aprendeu no excluir e no cadastrar, né? Então vamos lá. Vou lá para aquela função onde tem o roteamento. Eu vou aqui no rotear livros. Quando bater no barra livros, barra alguma coisa, vai vir aqui. Aí nós vamos verificar aquela mesma coisa, né? Aquela rota do barra livros, barra o ID do livro, que vai bater nesse else, caso do else if aqui. Já temos o get, que vai fazer o buscar livro. Temos o delete, agora vamos adicionar o put. Tá? Else if, o r.method, o método do r, requisição for put. Significa que a gente quer atualizar, né, o livro cujo ID foi especificado na URL. Então, vamos adicionar uma nova função aqui, por exemplo, modificar livro. Vamos passar como argumento o WR. W é response writer e o R é o ponteiro para HTTP request. Porque eu vou aqui em cima, adicionar func, modificar livro, http.response_writer, R, ponteiro, para http.request. Bem, ok. O que é que a gente vai fazer agora? Aquela mesma coisa. Primeiro precisamos extrair o ID da rota. Então, partes, dois pontos igual, strings.split. Onde é que está o path? Está no r.url.path. Vamos quebrar string na barra. Vamos converter pegar o ID que está na parte sub2. Vamos converter strconv.atoy para converter a string para int. Finalmente, vamos pegar o id, vírgula, o erro, variáveis. Se der erro, né, o erro não for new, deu um problema aqui, a gente faz o que? write header para poder mandar uma resposta com o HTTP, o código de HTTP, né, o status de http.status bad request. E retorna para não poder mais continuar o código. Se tudo der certo, o ID for convertido de string para int com sucesso, com êxito, né? A gente continua aqui. Pronto, já temos o ID e agora vamos fazer o quê? Bem, a gente precisa modificar o livro, é aquela mesma coisa. Será que o livro existe na lista? Vamos fazer um loop na lista, então. Vou fazer aquela mesma coisa, vou fazer uma variável para poder armazenar o índice do livro, tá? Na lista. Então, vou fazer essa variável aqui, índice do livro, vou atribuir o valor -1, que significa que ainda não foi encontrado, né? Vamos dar o loop for índice, vírgula, livro, dois pontos igual range e o nome da variável da lista de livros. Então, nesse loop, para cada repetição, vamos checar se o ID do livro presente for igual ao ID que você deu na rota, né, como parâmetro. Se isso for o mesmo, significa que encontramos o livro. Então, eu vou associar o índice do livro a esse índice aqui. Pronto. Depois disso, a gente pode dar o break no loop para terminar, para não poder ficar fazendo repetição, porque a gente já achou o livro. Tá? Com isso, depois disso, a gente vai checar. Será que encontrou o livro? Depois de fazer todas as repetições, será que ele setou o valor de índice do livro para outra coisa que não seja -1? Vamos ver. Se o índice do livro, e eu ponho parênteses porque eu sou acostumado a JavaScript e outra linguagem, né? Assim, índice do livro for menor que 0, isto é, o valor negativo, -1, significa que não achamos o livro. Então, não podemos modificar algo que não existe. Então, vamos dar o not found, né? W. O quê? Write header http.status o quê? Not found. Não encontrado, e dar o return para ele poder parar de não fazer mais nenhum código seguinte.
Pronto, depois dos códigos, se chegar na linha 115, significa que encontrou o livro. Bem, o que é que vamos fazer? Bem simples, você pega a lista de livros, no índice do livro, igual o livro modificado, né? Que a gente ainda não tem, esquecemos desse detalhe. Quando você quiser modificar um livro, você tem que passar no corpo da requisição, né? Do pedido, HTTP, os dados atualizados, né? Que você quer que atualize o livro. Eu chamei de livro modificado, então como a gente vai ler essa variável lá do corpo? Vamos aqui lá em cima, voltar um pouco. Então, além do ID, precisamos também o quê? Na linha 97, precisamos extrair o corpo, né? Você lembra como fazer isso lá na função de cadastrar? Então, o r.body tem o corpo do pedido, HTTP. Nós vamos usar o util.readAll, se lembra? Então, util, pacote. Método é readAll, vamos passar o r.body. Esse método aqui, tá? Vai retornar o corpo e o erro. Vamos ver aqui o negócio que a gente fez antes de cadastrar. Livro, se lembra aqui. Tá, então o corpo. E um erro aqui. Note que tem dois erros. Porque eu botei tudo numa mesma função. Se você quiser refatorizar e extrair cada parte para uma função diferente. Então, vou dizer, sei lá, body erro. O erro corpo. E eu vou mudar isso para cima, que esse erro aqui é o do ID, não é o do corpo. Depois de pegar o ID, tudo certo, vamos lá para o corpo. IOUtil, lê do body, põe no corpo. Se der erro, porque erro de leitura, alguma coisa aconteceu, erro corpo não fornil, talvez, sei lá, na hora da leitura deu problema aí. w.writeHeader, algum HTTP. Qual será o status aqui? Bem, quais problemas podem acontecer? Ainda não estamos na parte do JSON, então aí não pode ser problema de decodificamento do JSON. Porque é só negócio de string e array de bytes, né? Então, não sei qual seria, sei lá, vou botar internal server error aqui, tem você que sabe. Só confirmar que o nome da constante está certo. Navegador, site do Golang, HTTP, tá certo, 500. Tá bom, voltando ao editor de texto. Então, se der algum problema no erro do corpo, vou mandar esse erro aqui. Se não, deu tudo certo, temos o corpo, né? Mas temos que converter isso para um formato JSON, né? Temos que decodificar para um struct. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar uma variável, né? Livro modificado, do tipo livro. Vou chamar o que? Vou chamar o json.onMarshall. Vou passar o corpo e quero que você decodifique para variável livro modificado. Então ele vai pegar o corpo aqui, que é uma fatia de byte, e vai decodificar aqui para essa struct aqui, livro modificado. Certo? E com isso a gente obtém o livro. Pode ser até que o onMarshall tenha erro também. Deixa eu ver. Vamos lá na documentação. TKG. Cadê o JSON? Encoding /JSON.
index, decoder, não, é um unmarshal, né? Unmarshal, unmarshal, aqui, retorna um erro. Então, pode até ser que tenha um erro aqui, erro JSON, vou chamar. Se der erro JSON, tanto erro, né, para ver. Se o erro JSON não for new, isto é, deu erro aí na decodificação do JSON, você vai passar w, write header. Pode ser bad request, talvez o usuário digitou o JSON errado, sem ser formatado corretamente. Dá o return para não poder mais executar mais nada. Tá bom? Que tal a gente testar isso? Vamos aqui no Postman. Deixa eu reiniciar o servidor. Índice do livro indefinido. Linha 117. Eu esqueci de 2 pontos. Tá aí. De novo, inicia o servidor. Vamos dar o get dos livros primeiro. Temos 3 livros. Vamos mudar o livro cujo ID é 2. Título é Cazuza Viriato. Vamos mudar para outra coisa. Vou abrir uma nova aba. E vou mudar o verbo para put. Livros barra 2, tá? Livros barra 2. Aí para o corpo, vai aqui no body. Raw. Em vez de texto, JSON. Abra chaves. Não se esqueça das aspas. Qual era? Título. Sei lá. Novo livro. Vírgula. Autor. Eu mesmo. Tá bom? Vamos mandar o put. 200 ok. Não tem nenhuma resposta porque a gente não botou ainda. Não escrevemos a resposta. Mas vamos ver aqui no get se realmente modificou. Então, mudou aqui título e autor. Novo livro é o mesmo. Note que o ID virou 0, porque na hora de fazer a decodificação, o ID não foi passado aqui. Né? Como a gente não tem validação, ele aceita qualquer coisa. Nós não temos o ID aqui no corpo. Se tivesse, ia manter, né? ID 2. Isso é umas coisas, detalhes que você pode ver aí. Então, vamos continuar voltando aqui e adicionar a resposta. Normalmente, para o put, você responde com o livro modificado. Depois de fazer a atualização da lista, vamos mandar o livro modificado. Vai fazer o que? JSON, new encoder, criar um novo codificador com o W. E você pode usar aqui, já está o ponto aqui de novo, porque isso aqui retorna um encodificador e do encodificador chama o método encode com o livro modificado e ele vai passar como resposta. Iniciar o servidor e vamos testar. Usar o get, vai voltar tudo de novo porque a gente reiniciou o servidor. Aquela variável estava na memória. Então, número 2, anote que tem o ID aqui. Put. E agora voltou de volta, o novo livro é o mesmo. ID 2. Vamos dar o get barra livros, todos. Note que realmente mudou. Então, de novo, os detalhes aqui é que se eu não passar o ID aqui, ele vai virar 0 porque o valor 0 de uma variável inteira é 0. Então, você tinha que fazer uma validação lá em uma espécie de merger os objetos, né? Sem precisar você passar o ID aqui no put na sua requisição. Então, deixe isso como exercício. Vamos testar as outras coisas, erros. Por exemplo, vamos ver bad request lá do ID. Passa um ID que não é válido, não é um inteiro.
bad request, certo? O outro é que deu, sei lá, problema ao ler isso. Eu acho que não dá para reproduzir isso aqui facilmente, a não ser que eu corrompa ou faça alguma coisa aqui. Eu deixo aí, se você quiser, tiver uma ideia para poder reproduzir esse erro. Vamos para o outro erro. Esse pode ser que eu fiz o JSON errado, eu escrevi errado. Vamos ver aqui no put, no corpo, eu esqueci das aspas do ID. Eu passo isso, put, dá 400 bad request. Põe as aspas de novo. Desculpa. Eu esqueci de mudar o ID primeiro. Primeiro vamos mudar o ID para 2. Ver se funciona. Funcionou ok. Agora eu vou tirar as aspas. Tá? Eu acho 200 ok. Deu bad request, tá? Vou pôr as aspas de novo. Mandar ok. Vamos ver se o livro que não encontrou. O ID 222 não existe. 404, certo? Não encontrou. Pronto, tá? Então essa é a função para modificar um livro, a método put. Primeiro, nós extraímos o ID da rota. Verificamos se o ID é realmente um inteiro, não tem problema. Lemos o corpo da requisição, se não tiver problema, né, continuamos. Criamos um novo livro, usando o corpo que foi passado na requisição. Damos uma marcha, se não tiver problema na sintaxe JSON, ele continua. Damos o loop lá para o livros, e aí se a gente encontrar o livro, a gente associa o índice a essa variável chamada índice do livro. Se não encontrou o livro, manda o status not found. Mas se encontrou, simplesmente o elemento que está no índice do livro, né, se torna o livro modificado. E finalmente nós retornamos aqui como resposta para o cliente o livro modificado. Note de novo que a gente não tem validação nessa rota aqui, então essa parte aqui talvez você teria que adicionar mais detalhes, por exemplo. Se a requisição não incluísse o ID do record, você poderia merger o livro modificado com o livro que já existe na lista, por exemplo. Tá bom? Então por essa aula é só e até a próxima. Tchau.